Vereador, já deu para sentir qual será o desafio de ser presidente da Câmara de Vitória? Primeiro, boa tarde, Renata, Zeca. É um desafio grande, né? Presidir uma Câmara da capital além de ser um desafio, acho que é uma grande honra para qualquer cidadão da cidade ou cidadã liderar aí a Câmara, que é um poder importante no estado do Espírito Santo. O desafio é grande, mas eu estou bastante entusiasmado e o que é legal é que eu tenho grandes parceiros lá na Câmara, os 14 vereadores, 13 e a vereadora Neuzinha, que vão me ajudar muito a cumprir a minha função como presidente. E o senhor acha que é mais fácil ser presidente sendo do mesmo partido do prefeito ou não? Isso é uma dificuldade maior? Não vejo nem como mais fácil nem como mais difícil. Eu sou do partido do prefeito, sou aliado de primeira hora do prefeito. O PPS é o meu único partido. Quando eu entrei no PPS, eu era professor, ainda sou, né? Não tinha nem vontade de disputar a eleição. Eu entrei no PPS por querer fazer parte de um partido e lá conheci o Luciano. Mas assim, não há uma questão de ser fácil ou difícil. Eu tenho que cumprir meu papel constitucional de presidente da Câmara. Mas eu digo assim, o senhor pretende fazer uma gestão independente, claro, conversando com o executivo, mas também vendo as prioridades da Câmara. Como que o senhor vai equalizar? Zeca, sempre quando eu estou em dúvida em algo para tomar decisões, eu me apego no interesse público. Se os projetos do Executivo forem de interesse público, eu estou junto. Se não forem de interesse público, naturalmente que não. Então, assim, não é uma questão de fazer um mandato independente ou enfim, é de seguir a Constituição Municipal, a lei orgânica, fiscalizar o Executivo, porque é importante, o próprio Executivo é importante que seja fiscalizado, porque colabora com o aperfeiçoamento da gestão. Então, assim, eu quero e vou cumprir o que diz a lei orgânica municipal. Agora, a minha relação com o prefeito, que existe antes mesmo dele ser prefeito ou de eu ser vereador, é uma relação partidária. E obviamente haverá colaborações preservando a independência entre o executivo e o legislativo, né? E assim, se você parar para pensar bem no mandato passado, todos os projetos, raras exceções, não foram aprovados na Câmara, inclusive pela oposição, porque foram de interesse público. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a construção da sua candidatura. Então, primeira coisa foi ter ganho a eleição, né? Eu tive 2.673 votos em 2008 e tive 4.403 em 2012. Ou seja, foi um salto enorme, né? Então, assim, isso me legitima um pouco, certo? Na verdade, para você querer ser presidente da Câmara, basta você ser vereador. Só para a gente situar, a gente tinha 3 candidaturas sendo colocadas, né? A sua, a do seu colega de partido, Leonil, e a do vereador também reeleito, Davi Ismael, né? E aí houve uma convergência para a sua candidatura. Essa convergência foi uma decisão do PPS, que inclusive contou com a generosidade do Leonil, né? Entendeu que ele estava no primeiro mandato, precisava... né? O fato dele ser do primeiro mandato pesou nisso? Não que ele não tenha capacidade de presidir uma Câmara, certo? Mas o PPS, se eu estivesse no primeiro mandato e ele no segundo, seria ele, o PPS iria decidir. Não foi uma decisão do PPS, o Leonil não foi enquadrado, foi uma sugestão do partido, né? O partido sentou, raciocinou junto e ele entendeu. E foi muito generoso da parte dele ter cedido, né, no caso, para que eu fosse o candidato do partido. E como que isso repercutiu no plenário?
dos vereadores? Não, os próprios vereadores estavam esperando uma decisão do PPS, já estavam. E outra coisa, isso é bom no partido. O partido é livre. O partido não vai impedir e o Leonil cresceu no processo. Foi importante para ele, né? Então, assim, os vereadores esperavam já uma decisão do PPS nesse sentido, para que eles pudessem se posicionar, obviamente, né? O vereador, muda alguma coisa a construção da candidatura do prefeito Luciano na reeleição? Ela contou com alguns apoios importantes, né? Com alguns apoios que vieram principalmente junto com a decisão do Luiz Paulo de caminhar com o prefeito, que também foi ratificada pelo deputado Sérgio Majeski, que também apoiou a candidatura do prefeito. E os outros partidos que fizeram base da aliança em torno da candidatura do prefeito. O que isso muda para o senhor, que vai presidir a Câmara, tratar com essas lideranças que estarão representadas, né, na casa, na hora de negociar? Isso está previsto? Vocês pretendem ter um diálogo muito forte com os partidos que fazem parte dessa aliança que ajudou a eleger o prefeito? A Câmara e qualquer órgão público pertence à população, não pertence a vereador nenhum, concorda? Obviamente que na política há aliados e há oposição, isso é bom, é natural. Eu vou manter o diálogo com todos os aliados que nos apoiaram de modo geral e com os que não nos apoiaram. Eu preciso dialogar com eles e vou dialogar com todos eles, né? Porque você só pode deixar de fazer isso com coisas que são suas. A Câmara não é uma propriedade da população, a Câmara é um poder da população. Eu não posso escolher com quem eu vou dialogar, conversar. Nós vamos conversar com todas as pessoas que queiram o bem da cidade. As pessoas que quiserem o bem da cidade, nós vamos dialogar. Tá? A Câmara atual, né, que acabou de tomar posse, ela é formada por uma boa parcela de vereadores novatos. 9. Né? Pois é um grande número de vereadores que estão chegando com ideias novas, querendo colocar os seus projetos. Como é que fica essa mediação, né, desses vereadores que querem apresentar e nem sempre é possível você abraçar todas essas propostas, né? Okay. Como é que é isso? Como é que é essa negociação? Acho que o primeiro ato meu como presidente, que inclusive é o cumprimento de uma resolução, uma lei que eu fiz na Câmara no mandato passado, é que todos os vereadores, principalmente os novos, a Câmara oferecesse 100 cursos para a Câmara, com material interno, recursos internos, um curso para os vereadores. Então esse curso vai ser já aplicado agora nesse mês. É um curso que vai durar 5 dias pela manhã, com a história da Câmara, o processo legislativo, a questão da constitucionalidade. Então, assim, a Câmara vai preparar os vereadores para isso. É uma maneira que eu tenho de responder a sua pergunta. A Câmara oficializou, institucionalizou esse curso através da Escola do Legislativo da Câmara, que tem um quadro de efetivos muito interessante. Nós vamos falar sobre questões variadas nesse curso. O que faz um vereador, né? E assim, cada vereador pode propor o que ele acha que ele tem que propor, né? O vereador, ele representa o povo. Obviamente que tem propostas que o vereador não pode, né? Então, assim, por isso que existe uma comissão chamada Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, que irá avaliar, Renata, a constitucionalidade ou não desse projeto, né? Então, assim, os vereadores, é bom que oxigenar ali a Câmara, trazer ideias novas. A cidade está de parabéns pela renovação. Zeca, a cidade de Vitória é uma cidade muito independente. Vitória é uma cidade soberana. Isso dá muita vontade de trabalhar. Uma cidade que decide mesmo aquilo que quer. Agora, então, assim, a relação é de um presidente que vai colocar em pauta tudo que for proposto. Se eles, a decisão de votar ou não, eles vão consultar suas bases eleitorais e decidir. Na condição de presidente, obviamente, isso vai ficar mais exposto, né, pela própria natureza do cargo, né? E a gente sabe também que o momento não é bom para qualquer político. Hoje a população tem uma imagem muito ruim dos políticos.
quando o Gandini, o vereador Gandini, no primeiro mandato do prefeito, assumiu a Câmara, a presidência da Câmara, ele se preocupou em tentar melhorar a imagem da Câmara com uma série de estratégias. Uma foi o Fiscaliza, né? Isso. Projeto que, enfim, tem minhas reservas, mas enfim. O senhor tem alguma estratégia para valorizar a imagem da Câmara? O senhor tem essa preocupação? O senhor tem essa estratégia? Tem algum plano para isso? Sim. Bom, a gente, claro, claro que a gente, assim, agora em janeiro, a gente vai fazer um planejamento estratégico para o mandato em relação a isso que você perguntou. De fato, a população realmente ela precisa ver, né, para crer, né, em relação à imagem do político, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu imagino uma Câmara que dialogue mais com a população. Se essa Câmara dialoga mais com a população, se há mais diálogo, conversa, estreita... Você acha que falta isso? Eu acho que falta hoje. Acho que a Câmara hoje precisa ser uma Câmara que esteja mais perto da população. É o que o senhor tentou fazer no mandato do senhor até agora? É o que eu tentei fazer no meu mandato. O nosso mandato é absolutamente acessível. As pessoas têm o meu telefone, elas conversam comigo, eu dialogo com elas, eu gosto de fazer isso. Então a Câmara, ela precisa, além de manter, obviamente, né, a redução de gastos, né, que a Câmara de Vitória não tem privilégios praticamente nenhum. Nós não temos celular, não temos gasolina, não temos automóvel, nós não temos 13º, auxílio de alimentação, jeton, não tem nada. Então eu defendo a permanência disso. Então uma Câmara que venha economizar. Acabamos com o voto secreto, uma série de coisas que você já sabe. Agora, como atrair a população para dentro da Câmara? Então, eu acho... então, a gente está estudando, né? Eu sou presidente há 3 dias, né? A gente está estudando formas de atrair a população, atrair a universidade para a academia, para dentro da Câmara, os alunos, né? As escolas. Eu acho que a população tem que ter acesso com mais facilidade àquilo que a Câmara faz. Então, a nossa Câmara, assim, é uma Câmara exemplar se comparada com outras câmaras, né? Nós temos 3 sessões por semana, nós não temos férias em julho. Nós precisamos mostrar para a população o que a Câmara está fazendo. É claro que tem muita coisa para acertar, né? Enfim, mas nós temos que mostrar para a população o que a Câmara está fazendo. Eu apresentei um projeto, por exemplo, no mandato passado, que é o seguinte: os projetos tramitam na Câmara, concorda? Enquanto o projeto está tramitando na Câmara, o cidadão pode ir lá no site da Câmara e votar como se ele fosse um vereador. Sim, não, se abstém. É claro que é uma votação simbólica, por conta da mais ou menos como acontece no Senado. Senado. Isso é uma maneira da população entrar dentro da Câmara e mostrar para os vereadores o que ela acha das coisas, né? É uma forma, né? Eu acho que é manter a economia da Câmara, reduzindo custos o máximo possível, estreitar ainda mais as relações entre a Câmara de Vitória e a população. Acho que isso aí nós estamos estudando saídas, estamos pesquisando câmaras, inclusive de fora do país, né, estudando. Eu acho que eu penso isso, uma Câmara que esteja mais perto da população. O vereador anterior que esteve na presidência, o Nami Schecker, ele fez uma gestão bastante afinada pelo executivo e mesmo assim não conseguiu se reeleger, né? Até a gente sempre imagina que o cargo de presidente ele vai dar uma exposição maior e mais credenciais para uma possível reeleição. O que o senhor acha? O senhor tem algum temor de a presidência atrapalhar um pouco o seu capital? Ou na verdade, Zeca, se você parar para pensar bem, todos os presidentes reduziram a votação. Todos. O Nami, o Gandini reduziu a votação, embora tenha... O Gandini eu acho mais estratégico. Porque... O Bolão, o Alexandre, todos foram presidentes, reduziram... O senhor teme isso? Quem não teme? Quem não teme? Dá para evitar? Assim, eu tenho uma equipe... O que deu errado? eu tenho uma equipe muito boa.
no gabinete, né? Ela já funciona no automático mesmo, para manter esse diálogo com a população e buscar cumprir a nossa função. Quando o vereador ele vira presidente, ele meio que se afasta um pouco? Não, ele mantém o mandato dele, mas assim, eu tenho outras atribuições agora que vão tomar meu tempo. A física já diz, né? Você não pode ocupar dois lugares no mesmo, exatamente, no mesmo tempo. Então assim, eu vou ter que manter aquela Câmara funcionando bem, ok? E isso me ocupa tempo, mas eu tenho que ter habilidade também para que o mandato do vereador Vinícius continue, não desamparar. E a fórmula é simples, é acordar. Se eu acordava às 6, eu vou acordar às 5 da manhã, ou 4, e vou responder as pessoas que chegam até mim, eu mesmo, e mando para a equipe. Enfim, tem que trabalhar mais. Então, seu segredo é ter uma equipe bem afinada. Nossa equipe é muito bem afinada. Eu vou à feira lá do centro, né, com uma das equipes, né, no sábado mesmo, nem é dia de trabalho deles. Às vezes o Rafael, que era meu chefe de gabinete, eu tô lá na feira, as pessoas procuram até o Rafael, eles nem me procuram mais, porque a equipe já está sintonizada. O gabinete já Rafael vai o gabinete já está no automático, é isso que é importante, né? Vereador, a gente tem visto os prefeitos, né, da Grande Vitória se reunindo, conversando sobre a possibilidade de uma criação de uma agenda comum, de uma agenda metropolitana. Agora, como que as câmaras, as 5 câmaras, podem entrar como parceiras nessa discussão? Inclusive, no nosso grupo, quando a gente tem um grupo dos vereadores, né, no WhatsApp, e aí colocaram essa matéria do aquaviário, não sei se vocês viram na tribuna, né? Aí eu mesmo joguei lá no grupo, falei, gente, vamos unir as câmaras também nesse mesmo movimento, no sentido da gente compreender o processo legislativo no âmbito metropolitano. Tenho muito interesse de me aliar aos colegas das outras câmaras para a gente criar um fórum permanente das câmaras municipais, ou até mesmo, quem sabe, uma câmara metropolitana, um período de 1 ano, enfim, para que se discuta, dentro do que é possível juridicamente, para que se discuta os problemas metropolitanos. E, graças a Deus, nós começamos a entender isso. Os problemas, nenhum serão solucionados só na Serra, ou só em Vitória, ou só em Cariacica, porque Vitória está na Serra está em Cariacica, é uma cidade só praticamente. Seria interessante para as câmaras, porque necessariamente esses projetos, se isso realmente avançar, né, entre os prefeitos, eles vão necessariamente passar pelas câmaras. Exatamente, e eu estou com muita vontade, junto com os meus colegas presidentes das outras câmaras, da gente também seguir nesse movimento para que a gente possa discutir isso de maneira metropolitana. Tem moradores da Serra que dão aula em Vitória, tem moradores de Vitória que são médicos em Cariacica, então a pauta metropolitana ela é minha pauta e dos vereadores da Câmara de Vitória.